Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um de vocês, que o Deus da glória, o Criador do universo, possa abraçá-los nesse momento, dando-lhes o devido conhecimento, entendimento e sabedoria, que todos tenham um dia assim bastante feliz. Vamos à lição? E hoje, quarta-feira, 19 de agosto de 2026, a lição 8 de hoje, ela tem como título O Corpo Ressuscitado. Os mortos na segunda vinda de Jesus serão ressuscitados de uma forma assim literal, física e tangível, através do poder de Jesus, que estará aguardando a cada uma das pessoas nas nuvens dos céus, nesta ocasião, onde os anjos abrirão as sepulturas e os levarão ao encontro nas nuvens dos céus. E isto realmente vai totalmente contra com algumas pessoas que dizem que de uma forma imediata após o falecimento, algumas pessoas dizem que as pessoas vão para o céu, que vão para o braço do Pai. Como penso assim, nos dias de hoje, penso que realmente as pessoas, independente do que elas fizerem, elas podem ir para o céu. Paulo rejeitou essa ideia de que essas pessoas realmente vão para o céu assim imediatamente, senão na segunda vinda de Jesus, e que essas pessoas elas serão transformadas na segunda vinda de Jesus, onde elas receberão um corpo glorificado. Porque a ideia de que a alma vai direto ao céu, que alguns dizem, após a morte, o que na realidade os mortos estão, como o próprio Jesus diz lá quando ele ressuscitou Lázaro, ele diz que Lázaro dormia, a morte era um sono, As pessoas estão num estado inconsciente, E que na realidade Deus, através do seu poder, Ele que é o doador da vida, porque desde que Ele criou Adão e Eva, o próprio Adão, ele pegou o barro e mais o sopro de fôlego de vida, e a pessoa passou a ser uma alma vivente. E quando a pessoa morre, esse fôlego de vida volta para Deus. Como diz lá em Eclesiastes 9:5. E assim essa pessoa, quando morre, ela fica aguardando a voz de Jesus, no momento em que Jesus, na sua segunda vinda, devolverá a vida a ela. Na volta de Cristo, diz que todo olho verá, que todas as pessoas verão a Cristo nas nuvens do céu, está lá em Apocalipse 1:7. E o próprio Jesus diz que na sua segunda vinda, que está em Mateus 24:30, que é bíblico, será algo literal, global, onde todo olho verá, e as pessoas serão mortas em Cristo, serão ressuscitadas. E ali no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 35 até 39, Paulo passa a tratar, ainda que brevemente, sobre quando ele fala do corpo na ressurreição, mas ele abre uma sessão assim, com duas perguntas: como é que os mortos ressuscitam? E com que corpo eles virão? Quando as sepulturas forem abertas, na segunda vinda de Jesus, que os anjos estarão ali para levá-las até as nuvens dos céus, nesse momento as pessoas serão transformadas. Elas terão um novo corpo, um corpo glorificado, um corpo sem maldade, sem pecado, perfeito, sem mancha. Receberão um novo corpo, que próprio Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 36 a 41,
E Paulo menciona que esse corpo será incorruptível, né? Não haverá mais morte, estarão em um corpo assim glorioso e imortal. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro na segunda vinda de Jesus, e essas pessoas transformadas pelo poder de Deus, Paulo chama como assim uma semente, né? Paulo menciona aqui em 1 Coríntios 15 que será como uma semente, né? Que morre e algo nasce melhor, diferente, porque será para a eternidade, será para a grandeza do Senhor, para que todas as pessoas possam viver na eternidade com o seu Salvador. Paulo ele faz 3 comparações para nos ajudar a entender melhor o que acontecerá durante a ressurreição. E a primeira coisa que Paulo fala está lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 36 até 38, onde ele faz uma constatação, uma nota, que o corpo é como uma semente, ela precisa morrer. Essa semente ruim, esse corpo ruim precisa morrer, deixar de ser semente, para de uma forma miraculosa tornar-se uma planta, algo novo, lindo, puro, perfeito. A lição que Paulo fala, ela é bem transparente, ela é clara, onde a ressurreição, ela é um milagre de Deus. Já na segunda comparação que Paulo faz, e onde ele faz a analogia dos corpos, que está em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 39 e 40, ele salienta que nesse mundo de pecado e mal, Deus deu tipos distintos de corpos para os animais e para os seres humanos, assim, que são diferentes, que são apropriados para a vivência deles e para o ambiente a qual eles exercem. E da mesma forma, o nosso corpo será adequado às novas circunstâncias no mundo celestial, um mundo diferente, onde não há pecado, onde não há dolo, né? Onde há pureza. Assim as pessoas terão que ter um corpo glorificado. Essa ideia prossegue dentro da própria analogia que Paulo fala, desse corpo glorioso que ele menciona lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 40 e 41. Que ele destaca, ele ressalta que o nosso corpo ressuscitado, ele supera imensamente a do corpo anterior pecador. Que esse corpo pecador ele foi marcado pela condição terrena e decaída, que fomos iludidos pelo inimigo. Essa verdade também, ela aparece em outras 4 divergências que Paulo mostra entre o corpo atual e o corpo ressuscitado. O primeiro terreno, Paulo menciona que o corpo terreno ele é corruptível, fraco e natural. Já o segundo corpo celestial, ele é incorruptível, poderoso e espiritual, que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 40 até 44. Isto, meus amigos, minhas amigas, não significa ausência de continuidade entre ambos, né? O uso do termo grego nas Sagradas Escrituras, como soma, como corpo, ela é dada tanto para o corpo sepultado quanto para o corpo ressuscitado na segunda vinda de Jesus, que indica uma continuidade de caráter da pessoa. Por outro lado, os 4 contrastes acima apontam descontinuidade. Nosso corpo, graças ao Senhor, não será como o corpo terreno do passado, quando nós estaremos nas mansões celestiais. Esse corpo sereno, terreno, ele está sujeito à decadência, né? É esse que nós temos agora. Na glória teremos outro corpo. O que nós podemos ver nessa lição de hoje, meus amigos, aqui que a Bíblia afirma que a vida ela é concedida por Deus, onde
onde trata-se da união do pó da terra e o fôlego de vida, que é mencionado nas Sagradas Escrituras, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7. E quando acontece a morte, é o fim dessa união, onde o ser humano vira o pó da terra e o fôlego de vida volta para Deus, como está em Gênesis capítulo 2. E o fim da vida que nós conhecemos é isto, né? Ou seja, a morte. E na volta de Jesus, que está se aproximando, porque ele deu sinais disto ali em Mateus 24 e Lucas 21, todos os mortos serão ressuscitados. E Paulo deixa claro que em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 até 18, onde ele constrói uma síntese bem transparente e clara entre a ressurreição dos salvos associada a uma vida para sempre com Deus, que ele menciona nesse capítulo, né, versículo 14, onde Paulo diz: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus mediante Jesus trará na companhia dele os que dormem, ou seja, os que morreram. Lembra-se lá quando eu falei que Lázaro, quando Jesus ressuscitou Lázaro, ele diz: Lázaro dorme. Lázaro estava morto, né? E aqui volta a falar em dorme, né? Ou seja, é a morte, as pessoas que morreram, que está lá em 1 Tessalonicenses 4, versículo 14, que ele fala esse texto que eu mencionei. E Jesus ressalta o papel da ressurreição não apenas como o fim da morte, mas fala de algo mais para o futuro, onde ele fala de ressuscitar como uma ação divina direcionada a Jesus, que ele tem o poder realmente de restaurar as pessoas, de transformar, de dar um novo corpo. E veja o que está lá em João capítulo 5, versículos 28 e 29. Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão, ou seja, a voz de Jesus, e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo, ou seja, para a morte eterna. E aqueles que morreram acreditando em Jesus, se dedicando a sua vida, proclamando o Evangelho, observando os estatutos e mandamentos, que fizeram o bem a outras pessoas e buscaram a salvação dessas pessoas, essas pessoas, quando morrerem em Cristo, serão ressuscitadas em um novo corpo na segunda vinda de Jesus. Terão um novo corpo físico, real, transformado e glorificado, semelhante ao corpo de Cristo, sua própria ressurreição, que é mencionado lá em Filipenses capítulo 3, versículo 21, que diz: Cristo ressuscitou com um corpo glorificado em sua vida, transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Está em Filipenses 3, 21. Após sermos ressuscitados, teremos um corpo físico perfeito, né? Ser igual, semelhante ao que Adão tinha antes do pecado. Jesus, quando ressuscitou e apareceu para os seus discípulos, ele se apresentou fisicamente, né, com um novo corpo, mas ele estava com as marcas, ele deixou as marcas para mostrar, mas a pele de Jesus é assim transformada, assim, sem mancha, perfeita, né? E tanto é que aquelas pessoas que estavam indo para Emaús, discípulos, eles não reconheceram por causa disso, né? Só reconheceram pela voz, porque a fisionomia é a mesma, mas a pele, sabe, parece de um bebê assim, sabe? E quando Jesus ele se apresenta, quando ele ressuscitou e se apresenta para os discípulos, para você verem, ele se alimentou com os discípulos ali. Porém, o corpo de Jesus que apresentou ressuscitado era assim, perfeito, né? Não era o mesmo corpo terreno quando ele esteve antes. A sua voz era a mesma, as atitudes e caráter eram a mesma,
mas as pessoas não reconheceram, algumas pessoas não reconheceram ele. O nosso corpo ressuscitado será da mesma forma transformado na ocasião da segunda de Jesus e não será composto pelas mesmas partículas e elementos que hoje nós temos, que formam o nosso corpo terreno hoje, né, que está lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 35 até 38. O que será preservado em todos nós e trazido de volta à existência na vida é o nosso caráter, né, que será mantido. Na ressurreição, algo extraordinário e misterioso acontecerá. O perecível será ressuscitado para o imperecível, que está em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 42 até 43. E o mortal será revestido de imortalidade, que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 53, e fala também em João capítulo 8, versículo 51. Nossa existência corporal humana estará então perpetuamente livre dos danos que o pecado causou no nosso corpo e na nossa natureza. Ao sermos transformados e levados às mansões celestiais, um lugar não há mais dor, com o corpo assim glorificado, a nossa alimentação, a nossa comida também mudará. Ela será compatível com a alimentação dos céus, né? Com esse corpo glorificado nós receberemos algo como Jesus também recebeu esse corpo, está em Lucas 24, 41, Atos capítulo 10, 41. E nós então lá no céu, nós nos alimentaremos, sabe do que? Da árvore da vida, que está lá em Apocalipse 22, 2. E também, é mencionado bem, e dos frutos da terra celestial, que está lá em Isaías 65, versículo 21. Que maravilhoso, meus amigos. Eu almejo para esse momento, esse lugar. Que você possa também almejar esse lugar, de estar nesse lugar, de onde não haverá mais morte e mais dor. Que você se prepare para esse momento. E que você tenha um dia com chuva de bênçãos, que o Senhor Deus possa dar realmente bastante paz para o seu interior. É o que deseja o seu amigo João Carlos Amorim.